queridos. E aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, espero que todos estejam bem, com saúde. Espero que estejam se cuidando também, né? E como a vida não pode parar, nós temos aí que dar continuidade, então, aos nossos estudos, né? Nós vamos começar aqui um assunto novo, números complexos, que é o assunto do segundo bimestre, certo? Números complexos, na verdade, de complexo só tem um nome. É coisa simples, vocês vão tirar de letra aí. No início do apostila, a página 2, vocês têm ali um contexto histórico no qual esses números foram criados, né? Conta um pouquinho ali da história, mas eu vou focar mais na parte de cálculos dele, que eu acho que é mais interessante. Essa parte histórica também vocês podem pegar o livro e fazer dar uma lida ali que vocês vão entender com facilidade, né? Então, o que vem a ser o conjunto dos números complexos, né? Para entender o conjunto dos números complexos, nós precisamos entender o conjunto dos números reais. O conjunto dos reais é esses que vocês estão acostumados a trabalhar. Todos os números que nós trabalhamos até o dia de ontem, na verdade, são números reais. Números com vírgulas, números com sem vírgulas, com negativo, positivo, números com infinitas casas decimais, números com poucas casas decimais, frações. Tudo isso faz parte do conjunto dos números reais. Só que existem alguns cálculos que nós não conseguimos fazer com números reais. Por exemplo, calcular a raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, quando eu tenho lá a raiz quadrada de menos 16. Quanto é a raiz quadrada de menos 16? Se você pensa no 4, por exemplo, 4 vezes 4 dá mais 16. Aí você fala, pega o menos 4. Menos 4 vezes menos 4 também dá mais 16. Então, não existe um número real que satisfaça essa igualdade. Qual é o valor aqui para a raiz quadrada de menos 16? Não existe nenhum número real que faça isso. Então, o que acontece? Alguém um dia teve a ideia de escrever isso daqui assim, ó, raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Por quê? Porque ele sabia que dava para usar uma propriedade nessa expressão aqui. E ela tem o mesmo valor que isso, né? Porque 16 vezes menos 1 vale menos 16. Qual propriedade que nós podemos usar aqui? Nós podemos separar isso em duas raízes. Raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Né? Então isso daqui vai ficar 4 vezes raiz de menos 1. E a pessoa percebeu-se, né, que para qualquer número negativo, você pode usar esse artifício, pegar o módulo dele, ou o oposto dele, e multiplicar por menos 1. E daí sempre vai ficar alguma coisa, a raiz de alguma coisa positiva vezes raiz de menos 1. Isso significa que, se descobrirmos o valor da raiz quadrada de menos 1, resolvemos toda a questão das raízes de números negativos, né? Como ninguém encontrava um número real que fazia isso, eles pensaram, bom, se não existe um número real, vamos inventar alguma coisa para isso. E aí vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Se eu não me engano, em 1700 e alguma coisa, convencionou-se que iam chamar essa raiz de menos 1 de i. Então, isso daqui passou a ser visto como 4i. Né? Convencionou-se, ou seja, fizeram um combinado aí, alguém escreveu um livro, na verdade, e nesse livro falou, não, vamos chamar a raiz quadrada de menos 1 de i. Então, raiz de 16 negativo, a partir de agora vai ser tratada como 4i. Ou menos 4i, né? Porque a raiz quadrada de 16 é mais ou menos, né? Aqui eu tenho mais ou menos. E olha, note que se eu pego isso daqui e elevo ao quadrado, vai dar menos 16. A raiz quadrada não é isso? É um número que você eleva ao quadrado e dá o radicando. Por exemplo, raiz de 36 é quanto? 6 ou menos 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado dá 36 e menos 6 ao quadrado também dá 36. Raiz quadrada de menos 16 é quanto? É mais ou menos 4i. Veja, quando eu pego 4i e elevo ao quadrado, olha, eu uso as regras convencionais da álgebra, né, que nós aprendemos lá no 8º ano. Quando se trata de letras e números, existem algumas regrinhas. As mesmas regras nós continuamos usando.
Não é porque inventou um i novo aqui na história que vai mudar alguma regra na matemática. As mesmas regras, por exemplo, quando eu tenho um expoente e uma multiplicação, esse expoente vale para os dois. Então, 4i ao quadrado é 4 ao quadrado vezes i ao quadrado. Quanto dá 4 ao quadrado? Dá 16. Quanto que dá i ao quadrado? Ora, i ao quadrado dá menos 1. Por quê? Porque raiz de menos 1 é i. Né? 3 ao quadrado dá 9. Por quê? Porque raiz de 9 é 3. Ou vice-versa, né? Então, isso daqui dá, i ao quadrado dá menos 1. E quanto que dá 16 vezes menos 1? Menos 16. Se eu colocasse aqui menos 4i, então ficaria menos 4 ao quadrado, que continuaria dando 16, que continuaria dando menos 16 aqui no final. Então, tanto o 4i quanto o menos 4i, quando eu elevo ao quadrado, dá menos 16. E mais uma regra da álgebra aí é satisfeita. Quando eu pego um número e elevo ao quadrado, dá o radicando, né? Se eu peguei esse número aqui para tirar a raiz quadrada, é a operação inversa, né? 2 é raiz de 4, porque 2 ao quadrado é 4. Né? 4i é raiz de 16, porque 4i ao quadrado dá menos 16, né? Então, assim foi criado essa questão dos números complexos, quando resolveram chamar a raiz de menos 1 de i. Né? Isso possui muitas aplicações. Por exemplo, quando você pega essa equação de segundo grau aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a 0. Se você aplica delta nela, você vai ter delta igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 13, né? 4ac. Então vai dar 36 menos 52. Isso aqui dá 52. 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. Que dá menos 16. Ora, se o delta é negativo, nós costumávamos dizer que essa equação não tem raiz. Na verdade, nós abreviamos a frase correta quando fazemos isso. Porque a frase correta é: essa equação não possui raiz real. Não possui raiz no conjunto dos números reais. Porque no conjunto dos números complexos, nós vamos ver que ela tem. Quer ver? Ó? Delta é menos 16. Então, eu vou pegar aqui, ó, x igual a menos da fórmula, né? Porque é menos b. Aí o menos dali fica mais 6. Mais ou menos raiz de menos 16, que é o delta, dividido por 2 vezes a. A que vale 1. Então, eu tenho aqui x igual a 6. Mais ou menos, qual que é a raiz de menos 16? Raiz de menos 16 é 4i. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, o x mais é 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. O x menos é 3 menos 2i. Mesmo cálculo, né? 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então, esses dois números são as duas raízes dessa equação. Se você pegar esse valor aqui e substituir no x aqui, ó, e fizer os cálculos usando as mesmas regras lá da álgebra, 3 mais 2i ao quadrado é como a mais b ao quadrado, lá de oitavo ano, produtos notáveis. Ou você pode fazer 3 mais 2i vezes 3 mais 2i, aí faz todos os chuveirinhos lá, né? Tranquilamente você vai fazer o quadrado disso. Aí 6 vezes isso, faz distributividade e você vai chegar ao cálculo. Olha só. Vai chegar ao resultado, né? Olha só. Eu pego esse número aqui, 3 mais 2i, e coloco no lugar do x. Então aqui eu tenho x ao quadrado, vai ficar ele ao quadrado. Menos 6 vezes x. Mas quem é o x que eu estou usando? É essa expressão. 3 mais 2i. Mais 13. Né? Mais 13. Quanto dá isso? Se der 0, é porque isso aqui de fato é uma raiz dessa equação. Né? Então eu faço a conta. 3 mais 2i ao quadrado, usando produtos notáveis. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e quadrado do segundo. 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 3 dá 6, vezes 2i dá 12i. 2i ao quadrado. Olha,
2i ao quadrado é 2 ao quadrado vezes i ao quadrado. Mesma regra daqui, ó. O i ao quadrado vai ser menos 1, né? Então vai ficar... Cadê? Aqui. 2i ao quadrado vai ficar 4 vezes menos 1, que é menos 4. Menos, né? Ó, menos 6 vezes 3 dá menos 18. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. 12i. Mais 13. Que está lá, desce. Né? Agora, veja. 9 menos 4 dá 5. 5 menos 18 dá menos 13. Menos 13 mais 13 dá 0. 12i menos 12i dá 0. 0 mais 0i é a mesma coisa que 0. Então, de fato, 3 mais 2i é uma raiz dessa equação. O 3 menos 2i, os cálculos são idênticos. Fica aí como desafio para vocês fazer com o 3 menos 2i, certo? Então, o que acontece? Perceberam que quando você chama raiz de menos 1 de um determinado valor aí, i, no caso, para representá-lo, nós conseguimos, por exemplo, resolver essa equação. Sem isso, seria impossível resolver essa equação. E aí, perceberam que sempre você ia ter uma representação assim, ó. Um número, que é um número real, menos outro número real, que pode ser 0, inclusive, vezes i. E aí, estenderam essa definição para o conjunto, para definir finalmente o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, representado pela letra C, com um risquinho assim, ó, é o conjunto formado por A mais BI, certo? Um número mais outro número vezes I, onde A e B, ou tal que, né? Vou colocar aqui tal que. A e B pertencem ao conjunto dos números reais, né? A e B são dois números reais, tipo o 3 e o 2. E I ao quadrado é igual a menos 1. Ou, equivalentemente, raiz quadrada de menos 1 é igual a I. Né? Então, dessa maneira é que se define o conjunto dos números complexos. Todo número complexo é escrito dessa forma. Um número real mais outro número real vezes i. Certo? Esses dois números reais aqui, eles têm nomes especiais. Essa daqui, ó, o A, é a parte real do número complexo. O B é a parte, a gente chama ela de parte imaginária do número complexo, né? É um número real, o B é um número real. Mas falando do número complexo como um todo, o B representa a parte imaginária do número complexo. E o A representa a parte real do número complexo. Né? Um número complexo é formado por duas partes. Uma que tem I, outra que não tem I. A parte imaginária e a parte real. Certo? Por exemplo, nesse caso, a parte real é 3, a parte imaginária é 2. Aqui a parte real é 3 e a parte imaginária é menos 2. Certo?